O dia mal havia amanhecido, e uma chuva de verão já caía sobre o bairro do Recife Antigo, o bairro histórico à beira-mar de Recife. Os telhados de cerâmica vermelha estavam encharcados, as gotas de água escorriam como fitas finas, caindo com estalo sobre as pedras da rua, já marcadas pelo tempo. Ao longe, o som das ondas batendo no cais se misturava ao som dos clarins de frevo, vindo de um grupo de músicos de rua que se abrigava da chuva sob uma marquise. Na esquina próxima à Praça Marco Zero, o Café do Mar abria cedo como de costume. O aroma de café arábica recém-torrado se espalhava pelo ambiente misturado ao cheiro salgado do mar. Atrás do balcão, Dona Mariana, 58 anos, cabelos grisalhos e cacheados e olhos vivos, servia xícaras de expresso enquanto cantava uma antiga bossa nova. A porta de madeira pintada de azul se abriu. Otávio Valença, 60 anos, o magnata infame da logística marítima do Nordeste, entrou na. Vestia um terno azul marinho, sapatos brilhantes, e no pulso exibia um relógio suíço reluzente. Seu olhar varreu o ambiente até se fixar no açucareiro sobre a mesa perto da porta. Sem dizer uma palavra, Otávio usou o dorso da mão para derrubar o açucareiro no chão. O som do vidro quebrando ecoou. Ele olhou diretamente para Dona Mariana Pegg. Com a boca. O som do frevo na rua pareceu se afastar. O café inteiro ficou em silêncio. No canto junto à janela, Lívia Valença, 24 anos, funcionária nova e sobrinha de Mariana, pousou a xícara de café e se levantou. Aproximou-se e com voz firme e clara, sem um traço de hesitação, disse: "O senhor não tem o direito de falar assim com a tia Mariana." O som dos clarins de frevo vindo da Praça Marco Zero ainda ecoava pela janela aberta, mas dentro do Café do Mar, o ar havia se tornado denso. As gotas de chuva ainda brilhavam sobre os ombros dos clientes, mas todos os olhares estavam fixos no balcão. Otávio Valença arqueou o canto da boca num meio sorriso e deu um passo à frente, o hálito trazendo um leve cheiro de rum caro. "Você sabe quem eu sou?" Lívia não recuou, mantendo o olhar firme. "Eu sei. E também sei que respeito não é algo que o senhor compra com dinheiro." Um murmúrio surgiu num canto do café. Um músico idoso, afinando sua guitarra baiana, discretamente retirou o celular para gravar toda a cena. Otávio sorriu de lado, inclinando-se até ficar na altura dos olhos de Lívia. "Você acabou de destruir o seu futuro. Uma palavra minha, e ninguém em todo o Recife vai querer contratá-la." Lívia respondeu, a voz ainda calma, mas fria, como a chuva lá fora. "Então eu mesma vou criar o meu trabalho." Otávio endireitou-se, ajustou a gola do terno e virou-se para sair. Mas com a mão já na porta parou e olhou por cima do ombro, falando alto o suficiente para que todos ouvissem. "Isso ainda não acabou, garota." O som do sino da porta soou quando ele saiu, deixando o café mergulhado num silêncio pesado, enquanto o frevo na rua continuava tocando, como se anunciasse que uma tempestade de verdade estava se aproximando. O sol da manhã em Recife refletia sobre o chão molhado após a chuva da noite, criando um brilho dourado intenso. Diante do Café do Mar, um SUV preto e reluzente freou bruscamente, os pneus rangendo sobre as pedras da rua. Otávio Valença saiu do carro, seguido por 2 seguranças corpulentos, com camisas brancas esticadas sobre os músculos. A porta do café se abriu e os 3 entraram, fazendo com que as conversas cessassem imediatamente. Otávio caminhou direto até o balcão, onde Lívia estava limpando a máquina de café. R$ 10.000. "Peça desculpas para mim na frente de todos aqui", disse, colocando um envelope grosso sobre o balcão. Lívia pousou o pano, ergueu o olhar e respondeu: "Não, 20.000. Otávio enfatizou como se o número fosse uma arma. "O senhor pode aumentar para 1 milhão e minha resposta continuará sendo não", replicou Lívia, a voz firme e inabalável. Um dos seguranças avançou e colocou a mão pesada no ombro dela. Num instante, Lívia girou o corpo e o empurrou com o cotovelo, fazendo o homem recuar,
e quase trombar numa mesa. Um ó coletivo escapou de alguns clientes. Otávio inclinou levemente a cabeça, os olhos semicerrados. Você acaba de iniciar uma guerra que nem imagina, garota. Ele se virou e saiu, deixando para trás um silêncio espesso. O aroma do café, antes acolhedor, agora parecia carregado como um prenúncio de dias sombrios que estavam por vir. Naquela tarde, nuvens escuras vinham do mar, trazendo um vento carregado com o cheiro forte de sal. O café do mar continuava cheio, mas a atmosfera estava tensa, como se todos esperassem que algo acontecesse. A porta se abriu de repente. Otávio Valença entrou desta vez sozinho. A luz amarela do café refletia no terno cinza impecável e no sorriso frio em seu rosto. Ele ainda não havia dito uma palavra quando, pela porta dos fundos, surgiu um homem alto de cabelos grisalhos. Otávio, há quanto tempo? Disse ele com voz grave, mas clara. Os clientes se viraram. Era Miguel Santiago, 55 anos, fundador da rede Café do Mar e pai de Lívia. Miguel avançou para o centro do café e colocou sobre a mesa um pequeno projetor. Em segundos, a parede branca atrás do balcão exibia imagens, o vídeo de Otávio derrubando o açucareiro, humilhando Dona Mariana e outras cenas semelhantes captadas em 3 cafés diferentes, em Olinda, João Pessoa e Natal. Já fiquei calado tempo demais, disse Miguel sem desviar os olhos de Otávio. A partir de hoje o senhor está banido permanentemente de todas as unidades do Café do Mar. Os clientes começaram a murmurar. Um deles transmitia a cena ao vivo e os comentários correm pela tela do celular. O magnata Otávio foi derrubado no Recife. Otávio permaneceu imóvel por alguns segundos, depois sorriu de canto. O jogo está apenas começando, Miguel. Virou-se e saiu o som de seus sapatos batendo no piso de pedra, soando como tambores, anunciando uma tempestade silenciosa que se aproximava. A noite caía sobre Recife. No último andar de um edifício à beira do rio Capibaribe, a cobertura de Otávio Valença estava iluminada. Da varanda, ele observava a ponte Maurício de Nassau, brilhando sob as luzes da cidade, mas seu olhar permanecia frio como aço. Sobre a mesa havia 3 copos de cachaça ainda suados e uma pilha de documentos. Otávio pegou o telefone e falou com voz baixa e firme. Pereira, quero uma inspeção sanitária surpresa em todas as filiais do Café do Mar. E você sabe o que fazer para que o resultado não seja aprovado. Entendido, respondeu o inspetor Pereira do outro lado da linha. Ele desligou e se voltou para um homem de camisa cinza sentado num canto. Descubra quem fornece o café arábica para eles, compre todo o estoque e bloqueie qualquer nova entrega. Quero que eles sejam incapazes de servir um único expresso decente por um mês. Por fim, fez sinal para um terceiro homem, um ex-gerente do Café do Mar demitido por fraude. Volte. Mas desta vez, destrua por dentro. Dias depois, os acidentes começaram a acontecer. Numa manhã, um cliente encontrou um fio de cabelo em um pedaço de bolo de rolo. No dia seguinte, um lote de café mofado com cheiro azedo foi filmado e espalhou-se pela internet. Numa noite, alguém despejou um balde de água de peixe podre na porta do café, e pela manhã, o cheiro fétido invade cada canto do lugar. Lívia ficou parada no meio do salão, os olhos ardendo com o mau cheiro. Dona Mariana suspirou e Miguel fechou o punho com força. Ele não vai parar, disse Lívia com voz afiada como lâmina, até que a gente o faça pagar. A manhã estava abafada, o sol de Recife, refletido com intensidade nas pedras da rua. O Café do Mar havia acabado de abrir ainda com poucos clientes, quando a porta se abriu. Otávio Valença entrou sem terno, sem relógio de ouro, sem seguranças. Vestia uma camisa branca amarrotada à gola aberta e caminhava devagar como alguém que havia atravessado uma longa noite. Todos os olhares o acompanharam enquanto ele se dirigia direto ao balcão, onde Lívia organizava as xícaras. Sua voz saiu rouca, mais alta, o suficiente para que todo o café ouvisse. Fui eu.
Eu subornei o inspetor Pereira. Cortei o fornecimento de café arábica. Contratei pessoas para sabotar este lugar. O ar pareceu congelar. Alguns clientes soltaram um murmúrio de espanto. Miguel, num canto, estreitou os olhos. Otávio olhou ao redor e parou em Dona Mariana. Eu errei. Muitas vezes. Mal terminou a frase, levou a mão ao peito, o rosto empalideceu. Um baque seco ecoou quando caiu no chão frio de ladrilhos. Meu Deus! Gritou Mariana. Lívia correu até ele, ajoelhou-se, verificou o pulso e pediu ajuda em voz alta. Alguns clientes ligaram para a emergência. Otávio, com a respiração fraca e os olhos marejados, sussurrou. Por quê? Você está me salvando. Lívia fixou o olhar no dele e respondeu brevemente. Porque vida é vida. O som da sirene da ambulância começou a se aproximar, misturando-se ao barulho das ondas no porto, trazendo uma sensação estranha, como se uma tempestade estivesse se dissipando, mas outra estivesse prestes a chegar. 3 dias depois, o sol de Recife atravessava a grande janela do Hospital da Restauração, iluminando o quarto branco com um cheiro intenso de desinfetante. O som dos passos dos médicos ecoava pelo corredor misturado ao bip. Bip. Lento do monitor cardíaco. Otávio Valença estava deitado na cama, o rosto visivelmente mais magro, os cabelos grisalhos desalinhados. Ao lado, Miguel Santiago permanecia de braços cruzados, enquanto Lívia se apoiava no peitoril da janela, olhando para o pedaço de céu azul que surgia entre os prédios antigos. Miguel colocou um grosso dossiê sobre a mesa ao lado da cama. Esta é a lista das pessoas que o senhor prejudicou. Funcionários que perderam o emprego, fornecedores que faliram, famílias que tiveram que deixar o Recife por causa de contratos abusivos feitos pelo senhor. Otávio folheou algumas páginas, as mãos tremendo levemente. Sua voz saiu baixa, mas clara o bastante para os dois ouvirem. Vou indenizar todos, retirar todos os processos, cancelar todos os contratos forçados. Lívia se virou, o olhar ainda firme, mas menos cortante que antes. Palavra vazia é fácil. Prove. Otávio ergueu os olhos para ela e assentiu lentamente. Eu vou. Mas quero começar por este café. Uma brisa suave entrou pela janela trazendo o cheiro do mar. Naquele instante ninguém disse mais nada, mas todos sabiam o jogo havia passado para uma nova fase. Uma semana depois, a manhã em Recife estava dourada de sol. O som do frevo de um grupo de músicos de rua, próximo ao Marco Zero, ecoava animado. Mas dentro do Café do Mar, o ar ainda carregava um leve clima de desconfiança. A porta se abriu. Otávio Valença entrou desta vez com uma camisa branca limpa, calça caque simples, sem seguranças, sem relógio caro. Ele caminhou direto até o balcão e inclinou-se diante de Dona Mariana e Miguel Santiago. Eu peço desculpas, não só pelo que fiz com o café, mas por todos esses anos em que vivi, como se estivesse acima de todos. O café ficou em silêncio, quebrado apenas pelo chiado constante da máquina de expresso. Otávio respirou fundo e continuou. Vou criar um fundo chamado Novo Horizonte. 50 milhões de reais para ajudar trabalhadores que foram explorados, perderam o emprego injustamente ou sofreram com preços abusivos, como eu mesmo já pratiquei. Lívia cruzou os braços, o olhar desconfiado. E o que o senhor quer em troca? Otávio manteve os olhos nos dela. Quero que você administre esse fundo. O burburinho tomou conta do café. Lívia franziu o senho. Se eu aceitar o senhor, vai ter que seguir todas as minhas condições. Sem interferências, sem atalhos, e cada centavo gasto será transparente. Otávio assentiu, imediatamente com voz firme. De acordo. Naquele momento, mesmo que ninguém acreditasse completamente, todos sentiram que uma nova porta acabava de se abrir. Apenas um mês após a criação do Novo Horizonte, Otávio Valença e Lívia Santiago deixaram Recife para visitar as regiões que ele havia prejudicado no passado. Viajavam em uma caminhonete antiga,
com a caçamba carregada de sacos de arroz, café e ferramentas de reparo. A primeira parada foi Olinda, cidade histórica com ladeiras de pedra e telhados coloridos. Otávio carregou um a um sacos de arroz até a porta de uma família de pescadores que havia falido por causa de um contrato de exclusividade imposto por ele anos atrás. Não falou muito apenas. Inclinou a cabeça e entregou cada saco com as duas mãos. Em Caruaru, o mercado central fervilhava como um labirinto vivo. Entre a multidão, um homem o reconheceu, os olhos acesos de raiva. Foi o senhor quem me fez perder a fábrica de peixe. Otávio se aproximou sem desviar. Eu lembro. E estou aqui para pedir desculpas e para perguntar como posso ajudá-lo a recomeçar. No dia seguinte, em uma fábrica de peixe abandonada à beira-mar, em Itamaracá, Otávio, Lívia e alguns voluntários recolheram o lixo, consertaram o telhado e trocaram a porta apodrecida. Ele empunhava o martelo pregando cada prego, o suor encharcando a camisa, uma imagem que contrastava totalmente com o magnata arrogante de outros tempos. Assim, de aldeia de pescadores a fazendas no interior, eles percorreram todo Pernambuco. Em cada lugar que Otávio visitava, uma história era encerrada e uma nova porta se abria para aqueles que antes ele havia deixado para trás. Recife, Carnaval. A Praça Marco Zero estava tomada por cores, bandeiras vibrantes, fantasias de frevo, esvoaçando tambores e clarins, ressoando como o próprio coração da cidade. Das sacadas dos casarões, antigos moradores jogavam confetes e serpentinas sobre o cortejo que passava. No meio dessa cena, o Café do Mar seguia aberto como sempre. Mas em vez de estar no caixa, Otávio Valença, agora vestindo um simples avental azul, preparava café para um grupo de turistas, sorrindo de forma cordial e perguntando sobre a viagem deles, com uma voz calma. Na mesa perto da janela, Lívia Santiago revisava o relatório mais recente do Novo Horizonte, mais de 300 pessoas, ajudadas, dezenas de pequenos negócios revitalizados. Ela ergueu os olhos quando Otávio trouxe uma xícara de cappuccino. Nada mal para alguém que já fez todo o Recife ter medo, disse Lívia com um meio sorriso. Otávio sentou-se à sua frente, o olhar sereno. Riqueza não está no dinheiro, garota, mas no respeito e na paz de poder dormir, sem medo de alguém bater a porta. Lá fora, fogos de artifício explodem no céu noturno. O som do frevo misturava-se ao das ondas no porto, e naquele momento, ambos sabiam que a história deles, assim como a de Recife, havia entrado num novo capítulo, onde o passado era perdoado, mas jamais esquecido.